nome é Jorge Assis Modesto Pereira da Silva e no movimento estudantil tinha outros Jorges e aí começaram a me chamar de Jorge Modesto, então até hoje é Modesto, às vezes mais do que Jorge. Eu sou curitibano, filho de família enraizada aqui em Curitiba há muitos anos. Meu avô paterno era o responsável pelo serviço de telégrafo aqui nos anos 30, Benedito Pereira da Silva. E meu pai e as minhas tias, né, irmãs do meu pai, sempre foram ligados ao setor público. Meu pai foi da rede ferroviária e aposentou-se pelos Correios e Telégrafos. Minhas tias, uma foi funcionária da antiga companhia telefônica, que depois se transformou em Telepar, e a outra trabalhou no serviço público, Secretaria de Saúde, e quando aposentou estava na Junta Comercial do Estado do Paraná. E desde muito cedo, convivendo com eles, um período de grande efervescência de movimentos nos anos 60, greves, movimentos reivindicatórios, até ali o período de mais endurecimento da ditadura militar. Meu pai não era militante de partido político, mas a família era simpatizante do trabalhismo de Vargas. Sempre cresci conhecendo e tendo como Getúlio Vargas como um grande estadista e desenvolvimentista e aliado às causas dos trabalhadores, dos sindicatos. Aí nessa família, no período ali da década de 60, meu pai, já nos Correios e Telégrafos, teve alguns enfrentamentos lá, porque as administrações dessas empresas públicas passaram a ser controladas, né, dirigidas por oficiais da reserva, do Exército principalmente, e isso não deixava ele muito satisfeito. E ele participava de uma organização chamada UBSPT, União dos Servidores Postais e Telegráficos, que era quase uma espécie de sindicato dos Correios, e daí sofreu lá algumas perseguições em função disso. Mas tinha amigos deles, alguns que convivemos com eles na clandestinidade, principalmente no início dos anos 70, e que eram banidos e procurados pelo regime militar, mas frequentavam a minha casa e eram amigos do meu pai, até um pouco tempo depois, quando, em função desses relacionamentos, me aproximei do MDB, com então Adail Sprenger Passos, um grande democrata e aliado dos servidores públicos, federais principalmente, disputando algumas eleições, eleição para vereador, para deputado estadual, e acabei entrando no MDB, numa leva com alguns amigos, até para participar de uma tendência popular dentro daquele MDB, que naquela época abrigava todas as forças de esquerda e que lutavam contra a ditadura militar. Ali encontrei alguns amigos que aí permanecem, que já eram da juventude do MDB, como Cláudio Fajardo e outros aí, e passei a militar no Comitê Brasileiro da Anistia. Depois nós criamos uma entidade mais ligada à questão ambiental,
que era o Comitê de Defesa da Amazônia, CDAMA, e até o período ali em que já passei para o movimento estudantil, no início dos anos 80, e fomos organizar as entidades estudantis, principalmente o DCE da Universidade Federal do Paraná, a União Paraense dos Estudantes e o núcleo, né, do movimento estudantil do Partido Comunista do Brasil. Depois, já um pouco mais tarde, período das diretas já, a luta pela democratização, passo daí a integrar mais o movimento trabalhista, o movimento sindical, e nos anos posteriores, depois da Constituinte, passei a dirigir aqui no Paraná a Central Geral dos Trabalhadores, onde tivemos uma trajetória de enfrentamento com as políticas neoliberais, que já nos anos 90 tentavam sufocar o movimento estudantil, lutas contra a privatização de algumas das nossas empresas estatais, e chegamos no período mais recente agora com outros movimentos aí sociais, movimentos migratórios, movimentos de intercâmbio entre os países latino-americanos, principalmente com os cubanos, e agora também algumas ações com os movimentos ligados aos países árabes. Jorge, como que era quando exatamente que você passou a fazer parte do MDB, você lembra? Foi no ano de 77, 1977, eu tinha 20 anos e já tinha contato ali com alguns companheiros aí que hoje já são um pouco mais maduros e já eram mais experientes, e alguns até que já nos deixaram, né? Mas naquela época tinha o presidente municipal era o Silvio Sebastiani, ali na Tendência Popular tinha Enéas Farias, tinha o Glauco Souza Lobo. Esse era o núcleo ali que dirigia aqui o movimento. E no diretório estadual tinha Moacir Ferraz, que foi um membro aí do Partido Comunista Brasileiro, de grande militância também. Encontrava ali também companheiros que encontrei ali também companheiros que tiveram presos em 1975, naquela operação. Marumbi. O Laércio Sotomayor, alguns outros aí. E pelo Comitê da Anistia, eu passei a conhecer, embora não naquele momento ali não pessoalmente, depois se tornaram alguns amigos, o Geraldo Serechuk, o Frederico Marés, outros que tinham sido líderes estudantis no período ali de 68, que estavam exilados fora daqui, tinham passado pelo DCE, e quando nós reorganizamos ali o Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Paraná, todos eles foram chamados para serem homenageados, e depois, no período do governo de José Richa, de 83 a 86 ali, muitos foram companheiros da administração pública, que depois eu passei a integrar os quadros aí da administração do Estado. Como que você passou, na tua memória, quando que você passa a se interessar por política e querer fazer oposição à ditadura, Jorge? Isso veio antes do MDB ou foi se desenvolvendo à medida que você entrou no partido? Isso já veio antes, que eu tinha, né, na família, se discutia muito em casa a questão do
regime militar e seus efeitos, principalmente em relação ao trabalho que meu pai exercia lá no Departamento de Correios e Telégrafos. E também quando eu passei para o ginásio e fui estudar no Colégio Estadual Hildebrando de Araújo. O Hildebrando de Araújo era uma escola onde alguns professores que tinham problemas na época da ditadura eram mandados para lá. Eu lembro assim alguns que foram professores no Colégio Estadual e acabavam indo para lá. Isso levou a mim e alguns outros companheiros aí que até hoje são da militância e que estudávamos lá, um caldo de cultura muito interessante, porque como eram professores de esquerda, havia alguns debates em sala de aula, principalmente nas aulas de história, geografia, debates que colocavam em discussão a polarização das forças políticas entre o leste e o oeste, né, mais centralizadas aí o bloco comandado pelos Estados Unidos e o bloco da União Soviética. Então, ali já havia uma simpatia pela União Soviética, pelo modelo soviético de gestão e tal. E, posteriormente, quando fui para a escola técnica, eu participava lá da banda marcial da escola técnica, e alguns dos amigos que participavam também dessa banda, e que são amigos aí até hoje, recentemente fizemos um jantar de comemoração de 40 anos de amizade, de ligação com a banda da escola técnica. Já tinha uma discussão política, principalmente uns que faziam NPUR, e chegava nas minhas mãos alguns documentos clandestinos, obviamente, produzidos algumas vezes em mimeógrafo, a álcool, documentos falando da guerrilha do Araguaia, falando da guerrilha urbana de São Paulo. Esses documentos, alguns eram trazidos por esses colegas que naquele momento serviam no NPUR, e também chegava porque as organizações já existiam, já estavam aí clandestinas e operando, né? Organizações como o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o próprio PCB, Partido Comunista Brasileiro, o PCdoB já tinha seus militantes, né? E uma atuação aqui clandestina, mas já apareciam. E eu lembro que algumas reuniões, principalmente do Comitê da Anistia, esses companheiros que eram integrantes desses grupos me procuravam e diziam: olha, precisamos conversar, tem umas coisas aí que a gente queria discutir com você e tal, até que num determinado momento eu falei: bom, agora eu vou discutir porque acho que é momento de entrar para a militância, sair de uma militância meio que periférica e passar a integrar os quadros políticos, né, partidários ali, mesmo que partido clandestino. Eu já estava no MDB nessa época, e daí o PCdoB, organização da qual eu passei a fazer parte, tinha como determinação de ocupar espaços dentro do MDB, que era para poder ter uma face visível, né, uma face legal. E aí foram vários companheiros e tal, passamos a integrar os quadros também do movimento do MDB, do Movimento Democrático Brasileiro. Quais
quais tarefas que vocês exerciam, como que era se ocupar espaço no MDB? Como vocês faziam isso aqui? A minha tarefa sempre passou ali por trabalhar com a juventude. Em alguns momentos, nós também começamos um trabalho de cultura com operários. Aí nós tínhamos uma atividade de distribuir jornal, vender o jornal A Classe Operária e o jornal Tribuna da Luta Operária nas portas de fábrica, e isso depois dava condições para discutir com operários, trabalhadores dessas fábricas que se interessavam pelo jornal, para montar um núcleo de cultura, centro de cultura de bairros, né, onde a ideia era municiar com textos, com documentos e literatura mesmo, para promover o crescimento partidário nessa área, né, do sindical. Mas a mim coube mais tarefas na área de movimento estudantil. No início de 80, nós planejamos para organizar um núcleo do Partido Comunista do Brasil dentro da Universidade Federal do Paraná, e daí foi um período ali onde eu fiquei dedicado mais exclusivamente a isso, a ajudar ou contribuir para organizar as entidades estudantis, as entidades gerais, principalmente o DCE e a União Paraense dos Estudantes, e alguns núcleos de diretórios acadêmicos, centros acadêmicos dentro da Universidade Federal e em algumas escolas que estavam ainda distanciadas do movimento estudantil naquela época, que eram as escolas particulares. Então, coube a minha tarefa de procurar simpatizantes dentro dessas escolas para organizar núcleos do movimento estudantil. Nós tínhamos uma tendência que usávamos como nome Viração, que era uma escola de formação do movimento estudantil para o partido. Posteriormente passou a chamar UJS, União da Juventude Socialista, e que é hoje onde os simpatizantes se agregam, né, aos núcleos partidários para desenvolver uma militância mais efetiva posteriormente. Então, os primórdios da UJS é a tendência de viração. Viração virou uma tendência nacional, né? O Aldo Rebelo foi eleito para a UNE com esse nome da chapa, e em princípio era um grupo ligado ao PCdoB, mas depois da gestão do Aldo ali passou a compor também com o MR8. Foi uma gestão que nós reproduzimos aqui no Paraná, né, a unidade dessas duas correntes políticas, que ficou muito forte ali no período antes das diretas, ali no período de enfrentamento no final da ditadura militar. Essas duas correntes passaram a orientar o movimento estudantil nacionalmente e aqui no Paraná também. E aí a viração deixou de ser uma corrente exclusiva do PCdoB, e surge a União da Juventude Social, a UJS, a União da Juventude Socialista, como com características assim mais amplas do que o PCdoB. Num determinado período ali tinha juventude do PDT, Partido Democrático Trabalhista, que também participavam, e simpatizantes de diversas outras correntes políticas. Quando você passa, você fez qual curso na Federal?
Naquele período eu fazia economia. Depois, mais recentemente, fiz um outro curso de gestão pública e agora estou me debatendo lá com uma pós-graduação em gestão de políticas públicas. E esse curso de economia, você passou em que ano? Eu entrei em 1980 e eu tinha passado num concurso do Ministério da Fazenda, onde fiquei lá alguns meses e depois que começamos a organizar uma associação dos servidores do Ministério da Fazenda, naquela época era proibido sindicato no setor público, não é? Isso só aconteceu depois da Constituição de 88 e nesse período ali tivemos alguns problemas no Ministério da Fazenda e eu acabei saindo de lá e posteriormente no governo, quando o Richa assume o governo do Estado do Paraná, fui trabalhar no que seria hoje uma Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que era comandada por um dos nossos grandes companheiros, aí, o Nelton Friedrich, que foi deputado estadual, deputado federal, e já era também um dos responsáveis por essa corrente popular e democrática dentro do MDB. Como que estava o clima da universidade nesses anos? Como que era? A universidade era... manifestação, muito passeata? Como que era? Ali, nesse período, existia um inimigo comum a todas as correntes que estavam dentro da universidade, que era a ditadura militar. E tinha um objetivo claro, que era pôr um fim nisso tudo. Para chegar nesse... e desgastar a ditadura militar e chegar nessa condição de derrubar a ditadura, nós procurávamos e conseguimos ali estabelecer várias lutas estudantis, como, por exemplo, a defesa dos restaurantes universitários, a luta contra a privatização de setores da universidade ali, a luta pela democratização da universidade, porque os reitores eram indicados pelo regime militar, não havia eleições, e foi ali também que começou a se organizar um movimento de professores por essas causas, e houve a unidade de estudantes, professores e servidores da universidade na busca por eleições para reitor e para os departamentos, né, pró-reitorias ali da Universidade Federal do Paraná. E pelo PCdoB, além da participação junto dessa organização na universidade, você exerceu algumas outras tarefas? Por exemplo, pichação, ação de rua? Ah, sim, isso eram atividades que todos os militantes, em determinados momentos, eram chamados, né, para contribuir. Eu acabei fazendo também várias atividades como essas. Mas não era uma coisa exclusiva. Eu tinha uma dedicação maior nessa questão, primeiro do movimento estudantil, né, e posteriormente o movimento sindical, que é um outro estágio, né? Depois que você sai do movimento estudantil, passa a atuar na sociedade através dos seus sindicatos, as organizações de trabalhadores. E pelo CDAMA, Jorge, quais que eram as atividades? Qual que é a história? Você sabe a história do CDAMA? Então, o CDAMA era uma organização popular, né, inserida aí no movimento social como um todo, que tratava da preservação da Amazônia e levantava questões aqui mais pontuais sobre nesse campo do meio ambiente. Tinha uma atuação muito ligada com estudantes secundaristas, principalmente ali do Colégio Estadual, da Escola Técnica, e tinha uma atuação também nos cursinhos preparatórios de vestibular
para o vestibular. E na Universidade Federal também já tínhamos lá contatos, estudantes participando principalmente dos cursos ligados a essa área, como engenharia florestal, agronomia, biologia. E as atividades eram debates, discussões, muitas delas feitas em parceria com a Associação dos Professores do Paraná, que tinha uma estrutura que permitia fazer isso, e panfletagem, bastante panfletagem nas portas dos cursinhos, aí na própria Rua 15, instalava lá uma banca e fazíamos panfletagem ali. Era um período em que começava a haver uma abertura para isso. Até então era uma coisa assim meio que proibida, né? Meio não, era proibido, né? Panfletagem. Mas começamos com aquelas panfletagens mais relâmpago, ficávamos ali 10 minutos panfleteando, depois mudava de lugar e fazíamos pichações também, em defesa da Amazônia. Em alguns momentos o CDEMA também era chamado para contribuir em ações contra a ditadura militar, colagem de cartaz, fazíamos muito isso também. Enchíamos a cidade com cartazes, às vezes denúncia de ações aí que estavam ligadas à questão do meio ambiente, da exploração irracional da Amazônia. Era uma coisa que naquele momento começava a pegar na sociedade, né? A defesa do meio ambiente, essa discussão ambiental, principalmente depois das usinas nucleares aí de Angra dos Reis. Começou a existir algumas lideranças, como Lutzenberg, aqui no Paraná o Riad Salamuni, o Bigarella, pessoal do Clube Paranaense de Montanhismo, das ADEAs. As ADEAs, a Associação de Defesa e Educação Ambiental, tiveram um papel importante. Eu acabei depois conhecendo muita gente desses que militou nesses organismos. Eles existiam em algumas cidades aqui, como Londrina, Maringá, Campo Mourão, Paranaguá, União da Vitória. E no período mais duro ali da ditadura militar, era onde alguns intelectuais, poetas e questionadores do regime optaram e achavam espaço para se reunir e discutir as questões do Brasil dentro das ADES, das Associações de Defesa e Educação Ambiental. E esse pessoal, no início dos anos 80, quando no governo José Richa nós começamos a discutir o tema Programa Estadual de Meio Ambiente. Discutimos esse programa no estado todo, principalmente nos núcleos regionais, onde chamávamos lá os funcionários das secretarias de saúde, de educação, de justiça, de agricultura, e constituíam os núcleos gestores desse programa. E aí o pessoal das ADEAs teve grande participação nesse momento, que depois originou em algumas mudanças de legislação e algumas conquistas aí nessas áreas de meio ambiente, na área de meio ambiente. O CDEMA, então, ele estava imbricado as questões da ditadura, fazia uma crítica da ditadura vinculando ao meio ambiente também? Exatamente. Assim como o Comitê Brasileiro de Anistia tinha uma questão pontual, que era a defesa das liberdades democráticas, o CDEMA tinha a questão da defesa da Amazônia, a defesa da questão do meio ambiente, e a preservação aqui da Serra do Mar, que foi uma atividade que durante algum tempo nós dedicamos ali, e fazia essa ligação com a questão do regime militar, né? Principalmente porque naquele período ali havia os Estados Unidos tratavam a América do Sul
como um quintal, não é? E para cá queriam jogar todas as suas, o que não servia para eles. Então isso em termos de veneno na agricultura, em termos de usinas nucleares, embora as usinas de Angra foram compradas lá da Alemanha, mas o governo militar era muito subserviente às decisões ali as políticas, né, nessa área dos Estados Unidos. E nós fazíamos essa crítica anti-imperialista e pegando por uma questão mais nossa aqui, que era a defesa da Amazônia, a tentativa de internacionalização da Amazônia, defendida exaustivamente pelos governos norte-americanos. Como que você define, Jorge, essa geração que lutou nos estertores já da ditadura? Como você se vê naquele momento, vê a tua geração ali em luta? Eu acho que nós somos uma geração que veio depois do pós-guerra. Primeiro teve uma geração ali do pós-guerra, que é o pessoal aí dos 68, né, que marcaram uma época, tanto dos movimentos estudantis internacionalmente, movimentos da juventude, e a minha geração, que veio depois dessa, teve que procurar alguns espaços, não era tão evidente assim, não tinha, talvez porque houve aquele sufoco no período ali do regime militar, onde eles destruíram e prenderam a geração anterior e inibiram muitos quadros que poderiam ter brotado ali nas universidades, né, nos anos 70 ali. Eu considero assim que houve um período que muito ruim, muito pobre de formação de quadros questionadores nas universidades naquela época. E quando a nossa geração chega ali, tinha que reconstruir as entidades e tinha que estabelecer um debate mais aprofundado da conjuntura internacional, ainda sob a égide dos dois polos, né, o soviético e o norte-americano, mas na tentativa de apontar para uma construção de um caminho mais latino-americano. Nós tínhamos, como exemplo, Cuba, que naquela época era uma expressão de uma alternativa de desenvolvimento diferente do capitalismo. Nós tínhamos a União Soviética, tínhamos na Albânia um polo também muito de referência, né? E depois algumas coisas começaram a acontecer, como foi o caso da Polônia, onde surgia lá uma espécie de socialismo polonês, né? E daí se discutia muito aqui, precisamos encontrar o socialismo moreno, né? Que seria um socialismo mais nosso aqui, brasileiro. Mas eu nunca fui muito partidário dessas teses, eu sou mais ortodoxo, assim. Eu acho que nós tínhamos que encontrar alguns caminhos, como encontramos, né, com a redemocratização, a Constituinte e depois os governos eleitos, e principalmente nessa última década aí, encontramos caminho para um desenvolvimento e para uma melhoria na distribuição de renda. Agora nós temos que procurar, com esse aprendizado, fazer com que isso se torne mais permanente. Eu, particularmente, não acredito num capitalismo que não seja selvagem. Eu acredito numa sociedade organizada de uma forma diferente, na sociedade socialista como um estágio, na sociedade comunista posteriormente. Claro que com alguns problemas que nós aprendemos aí no passado, dos países que já passaram por algumas dessas fases,
teremos que construir uma estrutura um pouco diferenciada. Mas esse é o caminho. Eu ia perguntar justamente como você se define hoje politicamente, mas você acabou antecipando, né? Quer deixar alguma palavra final, Jorge? Alguma coisa que se julgue relevante, assim, importante para você, da tua experiência mesmo, para deixar registrado? Eu tenho 5 filhos e chega assim um período em que eles passam a se interessar por essas questões mais atuais e da política, e a gente conversa muito. E agora o terceiro entrou na universidade, já tem uma que já fez direito, e constantemente eles me chamam para debater com outros estudantes, principalmente os que estão assim no período ali do segundo grau. E eu, quando vou, conto essas histórias para eles lá, conto passagens, né? Mais ou menos os relatos que fiz aqui, mas de uma forma até mais soft, para mostrar para eles o que a gente fazia naquela época, né? Mas tem assim uma coisa saudosista ou derrotista. Eu sou do crescimento. Eu acho que foi um período que nós passamos, superamos alguns problemas, mas foi um período rico de construção. Entendo que o Brasil que nós temos hoje é resultado do esforço que nós tivemos ali, às vezes nos privando de algumas coisas que podíamos ter feito mais naquela época. Eu digo assim em termos de lazer, mas eu acredito que valeu a pena. Agora, quando pergunto assim, mas por que hoje o pessoal, né, ou outras gerações são imobilistas, ou o movimento estudantil tem algumas dificuldades, né, para mobilizar? Eu não acho que são imobilistas. O que eu acho é que as coisas mudaram, é outro momento, tem outras lutas. Nós temos visto aí a luta pelo passe livre, passagem escolar. Isso aí deu origem a mobilizações, e existem outros recursos hoje, né, tecnológicos, que permitem fazer essas mobilizações também, que têm que ser utilizados. Mas também entendo que existe alguma influência nessas dificuldades dessas gerações, que eu atribuo vamos dizer assim, aos maus pais que foram contemporâneos, e eu tenho muitos, que na época em que nós estávamos lá na universidade eram não necessariamente da direita. Os da direita são, até hoje, tenho amigos aí, são parlamentares, mantêm uma relação boa, né, com eles, de respeito e tal. Mas existia muita gente que se escondia naquele período, que evitava de ficar conversando nos corredores da universidade, e que eu ainda encontro às vezes no supermercado. E aí o pessoal vem e pergunta, mas o que você está fazendo? Eu digo, estou fazendo movimento sindical, tal, e tenho meu trabalho, né, mas continuo fazendo política sindical, política partidária. E o pessoal responde assim, nossa, mas você não cansou disso ainda? Não pensou em cuidar mais da tua vida? Como se a gente tivesse uma obrigação de reproduzir o modelo, né, que eu ouço algumas pessoas falar assim, não, quando estudante eu tinha ideias e militava nas forças de esquerda, depois fiquei maduro e deixei isso de lado.
Eu penso muito diferente. Eu acho que quem defende o socialismo, defende ideologias quando está próximo dos 60 anos é porque teve firmeza de caráter, tem opinião, tem formação cultural e tal. E eu acho que quem perdeu o bonde da história são os que passaram, que se esconderam naquela época e passaram a reproduzir o modelo de busca pelo ter, né? Pela posse, pelo patrimonialismo, não é? Eu acho que o maior patrimônio que nós deixamos é dentro das consciências. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.